O programa a seguir tem classificação indicativa livre. A UFPR-TV exibe uma série de programas especiais sobre ética e bioética em pesquisas científicas. E o nosso assunto hoje é oncogenética. Vamos entender como os profissionais desta área pautam o trabalho e as decisões no respeito à vida e à dignidade humanas. O meu convidado de hoje é o professor da Faculdade de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, José Cláudio Casale. Ele também é chefe do Serviço de Oncogenética do Hospital Erasto Guettner e membro ad hoc da COMEC, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Bem-vindo, professor. Obrigado, Aline. É um prazer estar aqui com você. Professor, recentemente ganhou muito destaque aí na mídia algumas atitudes da atriz norte-americana Angelina Jolie, que ela decidiu primeiro retirar as mamas e depois retirar ovários e trompas por conta de um exame genético que ela realizou. Com base em que área da medicina que tudo isso foi feito nessa atriz e ganhou tanta repercussão? Então, a atriz Angelina Jolie teve um papel fundamental na divulgação de uma área que chama oncogenética, que nada mais é do que a mistura da oncologia, que é a área que trata do câncer, e da genética, que trata dos riscos, da prevenção e dos riscos principalmente para a família e para os descendentes, né? O risco de passar uma alteração genética. No caso, a atriz Angelina Jolie tinha um traço genético de predisposição genética para câncer, principalmente mama e ovário. Eu acho que essa divulgação dela deu muita coragem para muitas mulheres que começaram a perceber que essa história dela existia na sua própria família e que elas precisavam talvez fazer algo para mudar esse filme. Agora, para chegar até esse ponto em que é possível identificar esses marcadores, né, do câncer em uma pessoa geneticamente, isso foi preciso muita pesquisa científica. Como que funcionam essas pesquisas, professor, e qual a base ética e bioética delas? Então, esses testes que a Angelina Jolie fez foram os testes BRCA1 e BRCA2. BR do inglês breast, que é mama, CA câncer, então é o gene do câncer de mama 1 e gene do câncer de mama 2. São testes de DNA. Então, como todo teste de DNA, envolve um monte de questões éticas que incluem o aconselhamento genético com o geneticista e a assinatura de um termo de consentimento informado, onde a pessoa declara que recebeu todas as informações, que ela está ciente dos riscos e da utilidade daquele teste para ela e para a família. Então nós temos que respeitar e prestar bastante atenção, principalmente em ter um geneticista dentro dessa equipe médica, né, e de profissionais de saúde, que atende essa pessoa, que recebe, acolhe, explica, define os riscos e mostra que a prevenção ela pode reverter todo esse quadro de risco, né? Fazendo com que a pessoa tenha uma vida completamente normal. Agora, aqui no Brasil é possível fazer esse tipo de teste? Sim, os testes eles se tornaram mais populares nos últimos anos, inclusive com o barateamento de todos esses testes genéticos, o que foi muito importante para tornar mais acessível à população a esses testes. E com a declaração da Angelina Jolie, eu acho que além de mobilizar toda a população, houve uma mobilização também das agências de saúde, né, de planos e seguradoras, e a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, determinou, a partir do ano passado, que todos esses testes fossem de cobertura obrigatória dos convênios. Então, uma boa parte da população hoje que já tem acesso aos convênios de saúde podem acessar esses testes dentro de critérios, né, que são você ter história familiar, ter casos principalmente de pessoas mais novas na família com câncer, e dependendo dessa história de família, a gente pode direcionar esses testes genéticos de forma gratuita, né, cobertos pelo convênio. Agora, pelo SUS isso ainda não é possível? Infelizmente a população do SUS ela ainda está esquivada desse acesso, né? Mas praticamente todos os testes genéticos hoje ainda não são disponíveis pelo SUS. Isso é uma pena. E eu acho que a gente precisa garantir que essa população também tenha os benefícios de fazer testes de DNA e principalmente acesso ao geneticista. Nós temos um problema hoje muito sério na medicina hoje, porque a Sociedade de Genética Médica é a menor sociedade do Brasil,
Menor sociedade médica, são cerca de 200 geneticistas para um país de quase 200 milhões de habitantes. Então, a relação de geneticistas é muito baixa e a grande maioria deles ainda se concentra nas grandes capitais, principalmente sul e sudeste do país. Então, a gente realmente precisa de mais formação, mais médicos, mais geneticistas, mais aconselhadores genéticos, pessoas de todas as áreas da saúde que entrem para essa equipe multidisciplinar, porque você imagina, Aline, que a genética ela não é só um diagnóstico, ela tem que trazer uma perspectiva para a pessoa de prevenção, tem que trazer uma esperança de que aquele gatilho, né, aquele interruptor genético não vai se ligar. Né? E aí entra nutrição, exercício físico, os aspectos psicológicos. Então, essa equipe de oncogenética ela é composta por diversos profissionais de saúde que dão toda essa atenção. Ela é multidisciplinar. Agora, professor, também é uma área relativamente nova, né? E como toda área nova, ela enfrenta dilemas, inclusive de ordem ética e bioética. Como que isso funciona nessa área? Por exemplo, no caso da Angelina Jolie, que retirou ainda órgãos que ainda estavam sadios. Como que isso funciona dentro da oncogenética? É muito importante você fazer essa colocação, porque quando você fala em prevenção, a gente está falando num momento da vida da pessoa onde a doença ainda não aconteceu, né? E eu costumo falar que a gente não está acostumado a procurar curtos-circuitos. A gente vai ao médico quando o circo já está pegando fogo, né? E esse medo que a população tem precisa ser mudado, porque a grande possibilidade da gente intervir vai justamente quando você está num tempo anterior onde você tem tudo isso à mão. Hoje os recursos da medicina são enormes. A gente tem, além do exame clínico, uma série de exames de imagem que permitem que uma mulher faça exames periódicos, inclusive com ressonância magnética, se for preciso, tomografia. E esses são exames que a gente precisa também colocar como uma alternativa. Então, primeira questão ética que eu vejo é a decisão de fazer uma cirurgia ou não fazer. Existe a opção de não fazer, existe a opção de você simplesmente acompanhar com exames. Mas existem mulheres que não querem passar por um diagnóstico precoce. Elas já viram a mãe falecer de câncer, outras pessoas queridas falecerem de câncer, e ela fala assim, eu não me sinto preparada para isso, eu não quero enfrentar esse problema, eu não quero passar por esse filme, eu prefiro fazer a cirurgia. É uma decisão dela. Não é uma decisão médica. Então, é uma questão ética muito importante de que a decisão, nesse caso de prevenção, é do paciente. A decisão de tratar uma doença é do médico, é o médico que define um tratamento. Mas a prevenção cabe a cada um, dentro da sua percepção, né, do que entende se aquilo ali é eficaz ou não, né, dos seus riscos, conhecer os seus riscos, saber se você tem indicação ou não de fazer uma cirurgia dessas. No caso do BRCA1 e 2, são riscos muito altos, né? A gente fala de riscos em torno de 80% para câncer de mama. Então, você precisa... Sabe aquela pessoa que vê o copo d'água meio cheio e a outra pessoa que vê o copo d'água meio vazio? Você pode se sentir nos 80 ou você pode se sentir nos 20. Professor, tanto no Brasil quanto no Paraná, como estão hoje as pesquisas nessa área de oncogenética? Então, hoje a gente precisa fazer mais pesquisas em oncogenética, porque todos os estudos foram feitos em populações que não são brasileiras. Então, eu falo que é muito importante a gente considerar a nossa etnia. E etnia no Brasil é uma coisa tão diversa, se você vai do sul para o centro-oeste, para o norte, nordeste. Então, nós não conhecemos ainda as nossas mutações, nós ainda não sabemos quais são as alterações mais frequentes no brasileiro, né? Então, precisamos ter mais pesquisa nessa área, precisamos incentivar fontes de fomento públicas que deem dinheiro para a pesquisa e que a gente possa, então, traçar estratégias personalizadas para a população brasileira. A gente fala de riscos de 80% para câncer de mama, riscos de 20% a 60% para câncer de ovário, mas existem algumas alterações em que esse risco pode ser maior ou menor. Então, a gente vai poder aconselhar melhor, olha, você realmente tem um risco grande,
para ovário, ou você não precisa retirar o ovário, porque isso traz um monte de consequências para a mulher, né? Perda do hormônio, e são feitas cirurgias em idade muito jovem, né? Você já faz essas cirurgias em torno de 35, 40 anos de idade. Então é uma idade fértil, que a mulher está muito ativa e precisa, então, se preparar. Professor, obrigada pela participação no nosso programa especial de hoje. Eu que agradeço e vamos lembrar sempre que prevenção é a nossa meta. Obrigada. Hoje nós falamos sobre ética e bioética em oncogenética. Você encontra mais informações sobre este assunto no site cometica.ufpr.br e pode tirar suas dúvidas no e-mail que aparece na tela para você. A gente fica por aqui. Na semana que vem voltamos com mais informações sobre ética e bioética em pesquisas científicas. Tchau!